Hoje, em Livre Leitura, eu vou falar das 100 piores ideias da história. Essa leitura que eu fiz através do aplicativo Esquilo. E essa leitura ela é tão boa que eu resolvi fazer esse vídeo para falar sobre o livro, sobre a estrutura dele, que é bem diferente. Então começa com o título que provoca uma grande curiosidade. E óbvio que não é só o livro, só a capa do livro, o título que chama a atenção. Quando a gente começa a ler, ele tem uma estrutura diferente. Ao invés de falar, por exemplo, a origem do Titanic, como foi construído, o tempo, o dia e todo o rolê que acontece com o Titanic, falar de filme, falar disso, daquilo outro, em minutos e segundos e sabe? Não é assim. Esse livro tem uma estrutura diferente. Primeiro, ele começa assim: a má ideia. Tem o título Titanic, a má ideia. Aí depois, esse a má ideia, ele é resumido com 3 linhas só. Depois vem o gênio por trás dela. Então, quem foi o inventor, quem teve a ideia da situação. A sacada aconteceu, aí diz o ano que isso aconteceu. Resumo da ópera. Aí vai lá e faz um resumo, mas muito pequeno, de mal a pior. Aí fala o ápice da situação ruim, ou seja, quando a ideia começa a dar errado, e deu no que deu, né, que é o desfecho final. Aí, o que aconteceu? Então, no caso do Titanic, afundou. Reflexões posteriores. Pega-se não os fatos históricos sobre aquela situação, mas a partir daquela situação, o que muda? O que acontece? E isso chama muita atenção, porque Titanic, por exemplo, a gente sabe que deu mal, deu errado, o Titanic afundou. Mas, dentro da história, a gente sabe que talvez, daria para ter evitado o Titanic afundar. Então, dentro desse resumo, a gente tem essa ideia. No 11 de setembro, apesar de ser política, etc e tal, também a gente tem uma dimensão bem resumida das coisas e de como que poderia ter sido evitado o 11 de setembro. Aí vocês devem estar lendo Colete à prova de bala. Se colete à prova de bala protege, então não é uma má ideia. Vocês devem estar se perguntando. E de fato não é uma má ideia. E é aí que é o pulo do gato nesse livro. Nem sempre eles vão colocar um produto, uma situação como a má ideia. A má ideia está por detrás de uma outra história. E assim a gente fica sabendo, por exemplo, de quando que surgiu a ideia do colete. Por exemplo, nesse caso aqui, eu vou dar spoiler, tá, gente? O criador do colete à prova de bala, ele convida o presidente para mostrar esse traje à prova de bala, mas os assessores falam: vamos deixar isso para a semana que vem, porque é melhor ele ir primeiro em tal lugar, que sei lá o quê. E nesse lugar, sei lá o quê, né? Isso tudo é um presidente americano. Acontece que ele é baleado. Se ele tivesse ido encontrar primeiro o homem que criou o colete, ele teria sobrevivido, né? Provavelmente teria sobrevivido. Então, a má ideia, nesse caso, foi não ter ido nessa reunião, ter adiado, deixado para outra semana. O que é muito interessante, porque eu estou aqui resumindo o resumo do livro, e chama a nossa atenção a forma criativa de escrever as coisas. Nós estamos muito acostumados a uma leitura reta, direta, e essa não, faz a gente pensar, faz a gente ter um impacto quando a gente está lendo algo que não é necessariamente um conto de fada, né? Foram fatos
que aconteceram. Mas a história, do jeito que ela é retratada, ela é muito legal. Agora, eu não vou mentir para vocês, 80% desse livro conta histórias norte-americanas e tem muita coisa legal. Mas para quem vai com a expectativa de conhecer a história do mundo, aí você desiste um pouco, porque só 20% da história relata fatos mundiais. Mas eu, particularmente, eu gosto da história americana e eu, particularmente, gostei muito desse livro porque tem muita curiosidade. Coisas que acontecem nos Estados Unidos, a gente sabe que sempre impactou no resto do mundo. Então, assim, algumas origens, algumas coisas que nós temos como realidade hoje, quando e como que surgiu, por que mudou, tudo isso nesse livro a gente encontra. Eu gostei muito. E por isso que eu fiz esse vídeo para indicar você a essa leitura. Essa leitura eu li rapidinho, tá? Eu li rapidinho porque a história é muito boa. Realmente eu sou uma pessoa curiosa, eu gosto de estudar sobre o mundo, sobre os Estados Unidos também. E a minha dica é essa. Até a próxima, pessoal. Tchau!